Pessoal, deu start aqui na gravação da Web Aula ao vivo de hoje. Antes da gente iniciar aqui, já vou compartilhando as diretrizes do Senai Digital, tá? E aí, daqui a pouquinho a gente volta à nossa programação normal. Ver se eu compartilhei o som. Agora foi. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Ah. Pessoal, lembrando aqui que eu ainda não postei as FOs, tá? Eu tava olhando aqui a UC anterior de vocês, tá? Ainda, não que eu não tenha postado a FO, mas ainda não estava postada aqui, aí eu tô aguardando, tá? Para poder atualizar aqui e também atualizar os envios aqui. Inclusive, eu deixei mais dias, tá? Deixei até o dia 12 aqui, tá? Mas assim, não se esqueçam de fazer. Quem ainda não enviou, tá? De eficiência, não se esqueça de fazer o envio, tá? Eu sei que é pouco tempo, tá? Tanto o eficiência quanto gestão da manutenção. Se não me falha a memória, acho que dá 30 horas, dá 8 dias, tá? Por isso que ela é corrida, por isso que só tem duas aulas. Às vezes, dependendo do dia que a gente tem a aula EAD, às vezes é uma aula só, aí eu tenho que colocar. Eu já até tenho umas aulas extras aqui já preparada para vocês não perderem, né? A turma que tiver tendo essa UC aí, né? Ela às vezes é complicada, ainda mais essa aqui que são três atividades, né? Três atividades discursivas, e a digestão não é diferente, tá? Mas a gente deu sorte aqui que deu para ser 2 dias aqui, então eu vou aproveitar esses 2 dias aqui, ó, hoje falar do fórum, tá? Discussão, e a gente pode até falar, né, sobre a já iniciar a segunda parte aqui da atividade um e 2. Mas o que eu quero deixar que fique bem claro, pessoal, quando vocês estão em uma empresa grande, esse exercício aqui de gestão da manutenção, geralmente ele não é feito da forma como ele é cobrado aqui. Por quê? Porque quando é uma empresa grande, você tem o quê? Uma equipe de manutenção grande, né? Aí tem manutenção preventiva, tem manutenção preditiva, tá? Por exemplo, você tem caldeira, na caldeira tem um livro que quando você compra, adquire essa caldeira, esse livro, você registra tudo, se houve avaria, se, por exemplo, a caldeira lá teve uma avaria e aí ela entrou em manutenção, você deixa tudo registrado. E geralmente, né, a manutenção
Ela faz isso, né, esse registro, porque antigamente a gente só tinha aquela manutenção por crise, né? Manter, né? Se a gente for pensar aí na etimologia da palavra, manter é você deixar no estado original. Que estado original? Você faz o projeto, né? Você dimensiona a bitola dos cabos, né? Pensando em projeto elétrico, né? Você pensa nos cabos, a bitola, você pensa no disjuntor, se for motor elétrico, igual a gente viu lá, instalação industrial, né? Você pensa na configuração que, se é um motor, dependendo da quantidade de cavalo que ele tem, né? Eu tenho que fazer uma partida indireta, né? Uma estrela triângulo, uma chave compensadora aí. Então, essas configurações iniciais são interessantes para quando for fazer a manutenção. Por exemplo, se for um motor de corrente contínua, provavelmente é um motor escovado, e daí ele tem partes móveis. Se você utiliza motor monofásico ou até motor trifásico, geralmente ele não tem escova, né? É o unbrushless, né? Aí quando é unbrushless, aí já é outra história. Ele não tem escova, né? O contato ele acontece pelo campo eletromagnético, ou seja, eu tenho menos partes móveis para dar manutenção. Mas mesmo esses a gente tem que ter cuidado. Se, por exemplo, der um problema lá no um motor monofásico de corrente e tensão alternada, deu um problema lá no capacitor. Tem um capacitor que a gente utiliza para defasagem, por exemplo, se for uma bomba aí de recalque, por exemplo, né? Se for um exaustor, como ele puxa ar, então ele tem menos o quê? Menos carga mecânica. Então, tudo isso a gente tem que considerar na manutenção, né? E fazer as famosas paradas programadas. Aí, a manutenção que está aqui nessa atividade aqui é uma manutenção manual mesmo, que a equipe faz a ronda, verifica em alguns pontos lá, né? O que está acontecendo com os equipamentos aí. Hoje em dia, não sei se vocês já ouviram falar, né? Tem os sensores, né, tem aquela, o pessoal chama startup a Traction, né? A Traction, ela tem sensores por tudo quanto, por exemplo, sensor de vibração, você tem uma ET, né, uma estação de tratamento de água aí essa ET, por exemplo, ela verifica se, dependendo da vibração do motor, eu sei se a pá daquele motor ela não tá com um problema de cavitação. Na hora que a bomba ela vai girando ali, ela provoca um vórtice. Aí esse vórtice ele vai desgastando ali a hélice, até mesmo o corpo ali da bomba ali de hidrovácuo ali, né? Ele vai desgastando e com o tempo ela vai perdendo a eficiência. Com o tempo você troca. E ela libera um barulho característico. Tem sensor que na hora que apresenta esse barulho característico, ele pega, já dá um status lá, você deixa o sensor, ele é sem fio, né? Você deixa ele colado ali em cima da máquina, ele pega e fala, opa, ó, ó, aparece lá na sua tela, na tela lá da sala de controle, às vezes até na tela do celular da equipe de manutenção, ó, o motor da bomba um lá, né, do sistema de recalque lá da, sei lá, da Saneago, ou do sistema de recalque dentro de uma indústria aí, né, as bombas que fazem a transferência aí de fluido, né, na hora que você faz o chamado beneficiamento lá de bebidas, né, dos refrigerantes aí. Até mesmo a da limpeza, né? O processo de limpeza. E daí ele já acusa lá, parece, olha, já essa turbina que ela já está com barulho de cavitação.
Você pode fazer essa verificação automática, né? Deixar o sensor no sistema lá, numa rede industrial, ele fazendo esse monitoramento aí 24 horas por dia, ou então você pode utilizar um aparelho, ele parece um osciloscópio, tá? E aí ele tem uma sonda, essa sonda ela faz, você coloca em cima da máquina lá, né? A equipe de manutenção vai, periodicamente coloca em cima da máquina, ainda mais se for uma estação de tratamento de água, né? E eles verificam a saúde. Hoje em dia é igual o desse da Traction, né? Você não precisa nem deslocar a equipe para ficar fazendo essa verificação. O deslocamento da equipe só vai acontecer quando dá manutenção, tá? E o que é extremamente importante. Às vezes você tem a equipe dando voltas lá na empresa, fazendo as verificações aí. Inclusive tem programa próprio, você tem até uma pós-graduação que você utiliza o software. Não sei se vocês já ouviram falar, o Microsoft Project. O Microsoft Project, ele é bem semelhante a uma planilha, tá? Né? Se você abrir ele, o Project, é porque eu não tenho ele aqui, né? Se você abrir ele, você vai jurar que você está mexendo numa planilha do Excel, tá? E na verdade, você vai estar dentro do Project, ele tem a função semelhante à do Excel e também ele tem funções de administração ali, né? Verificação, você pode incluir várias rotinas ali, inclusive ele verifica em tempo real. Você coloca lá os parâmetros, né? Ó, eu tenho uma lista aqui, fulano, ciclano e beltrano só pode estar aqui de manhã, né? Já João, Jader, não sei quem, só pode estar aqui de tarde. Você só coloca os parâmetros lá, ele vai fazer isso sozinho. A gente vai fazer na mão porque para vocês entenderem como é que funciona, tá? Deixa eu pegar logo aqui deixa eu ir aqui no fórum de discussão, né? Você vai lá no seu livro aqui, ó, qual que é a proposta do primeiro aqui, ó. Seu livro que está disponível aí na plataforma, ó, de gestão da manutenção, faça uma pesquisa no seu livro didático e na internet e depois responda. Como o supervisor pode equilibrar-se entre o papel de líder incentivador e avaliador sem perder a confiança e a autoridade em relação aos seus liderados, tá? Então você pode responder aqui, ó, no corpo mesmo aqui, ó. Você vai, digita e responde aqui, tá bom? Enviar ao fórum. Esse não precisa você fazer um papel aqui. Mas caso você queira, você vai clicar em avançado. Aí o papel que você criar aí para gerar essa resposta, você vai arquivar ele aqui, ó. Você vai arrastar para cá. Mas no caso desse fórum não é necessário, tá bom? Nesse fórum aqui é só é só você clicar aqui em responder, digitar a sua resposta e enviar a mensagem ao fórum aqui, que aí você vai estar dando sua opinião aqui, né? Então, essa pesquisa aqui, o que que ele está querendo? Você sabia para que que serve esse fórum aqui, essas atividades aqui? Você já pararam para pensar que tem no decorrer das 16 UCs, né? Vocês ainda estão na décima segunda UC do curso, ou seja, ainda vão ficar faltando 4 Cs para vocês, né? Vocês já repararam que muitas atividades é fórum de discussão, e em muitas atividades ele pede para você pesquisar no seu livro, que é a sua bibliografia é padrão aqui, né?
e ele pede na internet. Antigamente, na minha época, né, que não existia internet, ele pedia para você ir na biblioteca da escola. É lógico, se a escola, principalmente quando era escola particular, você tem uma biblioteca. Na escola pública tem também, mas ela é mais escassa. Eu lembro que quando a gente tinha que pesquisar algo mais assim complexo, nós íamos aqui em Goiânia, né? Nós íamos lá na, na Praça Universitária, lá tem a biblioteca da faculdade, tem uma biblioteca que fica lá no meio da praça, se eu não me engano, ela está ativa atualmente aí, né? E esse fórum de discussão, ele pede para você fazer uma pesquisa no livro e na internet, ou seja, de outra fonte. Sabe qual que é o primeiro motivo pedagógico? É para forçar com que você leia. Porque geralmente, quando a gente vai para uma aula, o ideal, isso eu estou falando, não é baseado no meu achismo, não. Eu estou falando baseado nas teorias de pedagogia, não é nem nas teorias do curso que eu estudei, né, de engenharia elétrica, não, é na pedagogia. O ideal é que, por exemplo, eu vou assistir uma aula, no caso aqui tem duas, né? E essa UC, lembrando que essa UC, ela tem apenas aula EAD, ela não tem aula presencial, tá? É a única, das 16. E pressupõe que qualquer UC que você vai estudar, pressupõe que você já tenha começado a ler o seu material. Ah, professor, quem faz isso? Quase ninguém. Eu, por muito tempo, até chegar na época da faculdade, né, eu não fiz curso técnico, eu já fiz logo a faculdade, eu não fazia desse jeito. Quando no primeiro semestre, né, eu chegava lá e aí eu esperava a aula e depois é que eu ia estudar. E aí os professores começaram a falar: ó, galera, tem muita tarefa, tem muito exercício, é melhor que vocês comecem a fazer porque senão vai acumular matéria e vocês não vão conseguir, né, acompanhar. E daí eu comecei a estudar antes mesmo de, de ter a primeira aula, né? E esses fóruns é uma técnica pedagógica, eu não sei se já aconteceu isso. Isso acontece principalmente em aula presencial, né? Ao vivo aí, né? Você já aconteceu com vocês aí, ó, no caso, aproveitando aqui o Janilson, né, o Adriano aí que está online aí, provavelmente já aconteceu aí com vocês, da professora ou professor, né? Isso aconteceu muito nos primeiros, quando eu fazia o primeiro grau, depois voltou a acontecer quando eu fazia a faculdade. Teve um dia lá que o professor falou, ó, ele passou o conteúdo, aí ele perguntava pra gente, aí ninguém respondia. Ele falou assim, ó, vou fazer o seguinte, eu vou dar, ele falou lá, 40 minutos, eu lembro que a aula lá na faculdade, ela era bem extensa, tá? Ele falou assim, eu vou dar 40 minutos para vocês fazerem um estudo dirigido. Aí, professor, o que que é isso? Aí na época da faculdade eu já sabia, né? Lá no primeiro grau não sabia, não. Ele, não, ó, vocês vão ler o capítulo tal. Eu lembro que foi o professor até de eletrônica. Vocês vão ler o que que é uma fonte de ponte incompleta, uma ponte completa, e vocês vão ler qual que é o funcionamento do diodo. E a partir disso, vocês vão fazer uma apresentação. Aí, no caso, ele escolheu por apresentação. E daí, na época, quando eu estava lá no primeiro grau, eu achava que esse estudo dirigido era um estudo assim. Não, o professor, a professora, na época era professora, né? Foi nessa professora aí tá com preguiça. Ela não quer dar aula, mas não. É uma forma, às vezes o professor ele percebe que o pessoal não está lendo, não está estudando. Aí ele começa a fazer pergunta. Quando você vê que o professor está fazendo muita pergunta, e aí ele começa a verificar.
tá fazendo muita pergunta, mas ninguém tá respondendo. Nem aquele cara que sempre levanta a mão, ele não tá respondendo. Aí ele pega e cria o estudo dirigido, que é uma obrigação. Ou então ele fala, ó, na próxima aula eu vou falar sobre tal assunto, eu vou falar, sei lá, sobre partida indireta, estrela triângulo. Estudem o capítulo tal. E principalmente a gente precisava desse estudo extra porque a gente ia para o laboratório. Principalmente vocês também do curso técnico vão no laboratório aí, né? Mas eu vou dar umas dicas aqui, ó. Como que esse supervisor ele pode, né, equilibrar no papel incentivador e avaliador sem perder a confiança e autoridade em relação aos seus liderados aí. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui de rede já que a gente está no módulo aí de instalação do sistema elétrico de potência, essa daqui é uma tarefa. Logo mais vocês vão, eu vou dar spoiler aqui para vocês. Isso daqui é uma tarefa em que todo o eletricista de rede de distribuição, ele tem que saber fazer essa tarefa. Aí no caso aqui, ó, você está vendo isso daqui é chamado conjunto de içamento de aterramento temporário, tá? E esse daqui é chamado de bastão tipo garra. Principalmente lá no curso de eletricista, você faz várias tarefas e essas tarefas elas são pré-planejadas pelo Departamento de Segurança do Trabalho junto com membros, por exemplo, da CIPA. Vocês já ouviram falar da CIPA? A CIPA não é lá na NR. Eu até comentei com vocês aqui, tem a NR5, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Nós temos a NR4, que ela é chamada pela sigla de SES-MT, é o Serviço Especializado em Saúde e Medicina do Trabalho. Geralmente aqui na CIPA, você tem eletricistas, geralmente aqui no SESMIT, você tem o pessoal da engenharia, e às vezes aqui, tanto na CIPA quanto no SESMIT, eu tenho um eletrotécnico, e eu também tenho no SESMIT um eletrotécnico. Porque às vezes esse eletrotécnico aqui, ó, ele vai ter que aprender alguns procedimentos para inclusive mostrar para os eletricistas como que esse procedimento é feito, tá? E daí, deixa eu ver se tem aqui. Esse aqui é o famoso POP, tá? Procedimento operacional padrão. Esse procedimento operacional padrão, né? Eu sei bastante dele porque eu já dei treinamento para a concessionária, né? Na época era para a Celg, depois virou a Enel, né? A Enel Distribuição, atualmente agora é Equatorial, tá? E aí o pessoal, tanto da CIPA quanto do SESMIT, né? Eles são encarregados de elaborar esse documento aqui, ó, tá vendo? Ó? Elaboração, ó, técnico de segurança do trabalho barra empregados da CELG, né? Do mesmo jeito que tem esse documento aqui da antiga CELG, tem ele para a Enel. Inclusive, a Enel utilizava esse mesmo documento. Ele só vinha aqui, ó, tirava o logo CELG e colocava Enel. Eles estavam errados? Não, não estava errado. Por quê? Já existia o Departamento de Segurança do Trabalho, tá?
Não é porque uma outra empresa assumiu que esse procedimento, não, agora ele não vale porque não é mais Celg, agora é Enel, né? Ah, não, agora os da Enel não valem mais porque agora é equatorial. Esses procedimentos, eles vão continuar valendo, independente do tipo de concessionária de distribuição de energia que assumir. Então, esses procedimentos, eles são baseados em pilares de segurança. Como assim, professor? É a tarefa que você vai fazer, que é aqui, ó, o desenvolvimento, a competência, tá? Ou seja, quem que pode fazer essa tarefa? Quem que pode fazer o passo um, passo 2, 3, 4, até o último passo aqui, ó, que no caso é o 26. O encarregado. Aí o encarregado aqui, inclusive, ele pode ser o chefe de equipe. Você sabia que a diferença às vezes, do encarregado para o eletricista, que às vezes esse encarregado aqui, além dele ser eletricista de distribuição, inclusive eu dei treinamento no curso eletrotécnico, tá? Para os funcionários, na época era da Enel, inclusive era lá em Aparecida, tá? O primeiro treinamento, aí depois foi ali no Ítalo Bolonha. O que que a concessionária fazia? Ela oferecia para o funcionário, ó, você é eletricista de distribuição, você quer virar eletrotécnico? Aí quero. Então, eu vou oferecer o curso para você, você vai fazer, e daí você vai, né, melhorar. Em vez de você só ser eletricista, você vai ser o encarregado. Aí, geralmente, o encarregado é um eletricista, às vezes um técnico, tá? É raro você encontrar o pessoal da engenharia, né? É o pessoal que faz o procedimento. Ou é o eletricista, ou é um técnico ali. Então, você, com o mesmo conhecimento que ele tem aqui, ó, inclusive você pode dar o treinamento para ele. E esses documentos aqui, eles são documentos internos. Toda concessionária de energia tem esses procedimentos. Às vezes eles mudam o nome, chama de IT, Instrução Técnica. Mas é a mesma coisa, né? Só muda o nome. Inclusive, o nome mais adequado é procedimento operacional, é um procedimento operativo, operacional, é um procedimento em que você coloca a mão na massa ali, ou seja, você recebe a autorização lá do COD, né, o Centro de Operações de Distribuição, ó, estaciona o veículo, faz a sinalização de segurança, isolamento da área de trabalho, né? Lembra lá que na NR10 eles têm lá no anexo lá, né? Esse aqui é o PE, o ponto energizado, e aqui em volta você vai ter o raio, o RR, né? Não é o Soares, é o raio de risco, e tem o raio da zona controlada, que ele é um pouco maior aqui. Tem até uma tabela lá, né? Dependendo do nível de tensão, por exemplo, se for 700 kV, esse raio de risco, ele chega até ter 5,20 m, só para você ter uma ideia aí. Então, esse raio de risco e esse raio, o RC da zona controlada, geralmente você lá no poste aqui, ó, deixa eu pegar a imagem aqui no chão aqui, ó, da escada aqui, ó. Você vai colocar isso aqui é a imagem do centro de treinamento lá, tá? Você quer lá da Companhia Paulista de Força e Luz. Aí geralmente você vai colocar cone aqui, ó. Esses cones você vai dar a volta aqui, ó, para criar a chamada de zona controlada. Ou seja, nessa área aqui, ó, em que você delimita pelo cone, inclusive você identifica o aterramento temporário por esse cone aqui, né? Você é o local em que só a pessoa que tem
a OS, né, a ordem de serviço, e que tem autorização, no caso, ou o encarregado, ou então o eletricista que está de plantão e ele está executando a tarefa. Então, você fazer a gestão aí da manutenção, primeiro, você tem que estar alinhado com os procedimentos de segurança. Aí, nesse caso aqui, é instalar aterramento temporário trifásico, né? Considerando o trecho de trabalho desenergizado. Primeira coisa, quando você faz uma manutenção elétrica, você vai desenergizar a rede. Primeiro você desliga a rede fazendo a manobra, o pessoal chama de manobra, né? Você abrindo a chave fusível do circuito. Depois que você abre a chave fusível, você vai utilizar um bastão, e esse bastão, ele é chamado de bastão universal, porque, deixa eu ver se eu tenho aqui uma. Eu não tenho ele aqui, mas não tem problema não. Deixa eu pegar emprestado de outra disciplina aqui, ó. Ó, isso aqui é um exemplo de um bastão universal. Esse daqui é telescópio, ou seja, ele parece uma antena. Ele aumenta e diminui de tamanho. Esse outro daqui também ele aumenta e diminui. Só que eu vou ter que montar mecanicamente, ele tem uma esfera aqui, né? Aí você pega cada seção dele, eu não me lembro quantos metros que é, dá 1 metro e pouco mais ou menos. Não, acho que dá mais aqui. Eu não me lembro exatamente de cabeça a dimensão, tá? Aí você vai colocando, você vai travando um em cada, né? E aí ele tem essa ponta aqui, ó. Essa ponta universal aqui, ó, eu coloco esse pino. Aí esse pino aqui eu posso inclusive tirar a chave fusível depois que eu desligo a rede aqui, né? Desliguei a rede, ó, abri aqui, ó, você vem com essa ponta bem aqui embaixo, ó, e isso ele, ó. Ele tem uma abertura aqui, a chave fusível. E esse daqui, esse bastão universal, ele é chamado de universal porque ele tem essa ponta aqui, ó, ele tem um parafuso que é aquele parafuso borboleta, tá? E esse parafuso borboleta, você consegue montar um monte de ferramenta, inclusive, ó, esse daqui é o dispositivo de abertura em carga, conhecido, né, como load booster. Isso aí, daqui para frente, eu vou mostrar isso aqui para vocês, quando a gente chegar lá mais na frente. Então, toda tarefa de manutenção, ela é programada, ela é planejada, e ela é planejada no próprio curso. No curso de eletricista industrial, por exemplo, ou industrial não, desculpa, de eletricista de rede, você vai estudar todos esses procedimentos. Se eu não me engano, na média, dá uns 240 procedimentos. É procedimento demais, ó. Receber autorização, que é basicamente um procedimento administrativo, né? Estacionar um veículo, aí já é um procedimento prático. Você estaciona o veículo, coloca o cone. Se esse se você obstruir a calçada, você tem que colocar, dependendo, né? Você tem que colocar uma via. Depois eu mostro para vocês aqui. Então, para cada procedimento que você for fazer, tem uma forma de você fazer ele de forma segura. Por isso que mostra aqui, ó, desenvolvimento, que é o que você vai fazer, a competência, quem que está autorizado. Se você é eletricista de rede, se você é encarregado, que é eletricista ou um eletrotécnico lá, né, que é o chefe, hum, e você tá de posse da ordem de serviço, né? A ordem de serviço é toda a descrição, é todo o planejamento da tarefa. Ó o exemplo aqui de uma OS aqui, ó. Isso aqui é uma ordem, ó, uma ordem de serviço, ó.
Ela tem todo o planejamento, ó, quais os riscos, que equipamento de proteção individual, quais os equipamentos de sinalização, né? Inclusive, sinalização eu posso considerar como uma medida de proteção coletiva, ó. Quais os EPCs, ó, a escada, escada todo mundo usa, né? Cada um não usa uma escada individual, né? Então, escada, lençóis isolantes, cobertura. Então, geralmente é um formulário. Antigamente era um formulário físico igual esse que eu escaneei para mostrar para vocês, mas atualmente ele é digital. É um app que tem lá, ou no tablet que entregam para você, ou hoje em dia no smartphone, tá? Você instala ele. Ah, professor, entendi. Então quer dizer que o segundo passo, estacionar, que já é um outro procedimento, sinalizar e isolar a área, né? Aqui, ó, no passo 4 você ainda nem começou a fazer o serviço, ó. Você fez uma inspeção. Lembra lá quando eu comecei a conversar com vocês lá em instalação elétrica predial, né? Na NBR 5410 fala de inspeção visual, né? Ou inspeção por ensaio, né? Ou seja, por exemplo, para eu ter certeza que eu desarmei essa rede, ou seja, que eu desliguei a rede, eu vou colocar na ponta desse dessa vara, desse bastão universal, um detector de tensão para média tensão. Depois que eu fecho que eu abro a chave fusível aqui, ó, para eu ter certeza que ela está desligada, eu ainda coloco um detector de tensão aqui na ponta, e aí esse detector de tensão, geralmente ele emite uma luz e um sinal sonoro. Se ele não emitir luz nem sinal sonoro, você faz um teste dele antes, né? Ele tem alguns que ele funciona a bateria, outros eles funcionam só pela indução eletromagnética da rede, caso a rede esteja energizada, tá? Aí você teve certeza que você abriu o circuito, né? Você abriu a chave fusível e você usou o detector de tensão para fazer a inspeção por ensaio, ou seja, utilizando o equipamento, aí sim que você vai proceder com os próximos passos, que, por exemplo, é o aterramento temporário. Então, toda a equipe de manutenção aí, todo, né? Inclusive, esse procedimento aqui é um procedimento de manutenção de rede. Você faz o aterramento temporário para você não ser eletrocutado enquanto você está fazendo aquela manutenção, instalando, por exemplo, vamos supor que esse isolador aqui, ó, essa é uma rede de média tensão, tá? Ela é chamada de B, né? B ou beco total, tá? Por quê, professor? Isso aqui é um cabo nu, tá? Ou seja, esse cabo não tem proteção plástica em volta dele. É como se fosse um cabo de aço, né? Isso aqui é uma rede nua de média tensão. Logo aqui abaixo, ó, eu tenho também uma rede nua de baixa tensão. Então, eu tenho o circuito de média tensão, que geralmente fica mais alto, o de baixa tensão, que ele fica aqui mais baixo, tá? E por exemplo, esse isolador aqui, ó, esse isolador da cruzeta aqui, ó, ele foi danificado. Eu vou ter que fazer a troca dele. Então eu vou ter que desenergizar essa rede. Por exemplo, tá vendo esse poste lá mais para frente? Vamos supor que a rede ela ela continua aqui, ó, tá vendo que ela continua lá mais para frente aqui, né? É porque aqui a gente tá vendo a foto aqui, ó, tem poste tanto para frente quanto para trás aqui, só que a gente não está visualizando, né? Então você vai basicamente ver um ponto aqui onde eu vou abrir a chave fusível, nesse lado aqui, ó, do outro lado da rede, eu vou abrir essas duas chaves fusíveis e eu vou isolar esse poste aqui, por exemplo, que é onde eu vou fazer a manutenção. Depois que eu abrir o circuito, que eu desliguei, né? Abrir o circuito, seccionar, é melhor você falar desligar, tá? Porque aí, depois que você desligou o circuito, você vai fazer o quê?
você vai fazer o aterramento temporário. Mas antes do aterramento, você vai utilizar o detector de tensão para ter certeza que esse circuito foi desligado. Então eu secciono, desligo o circuito, depois eu faço dependendo do circuito, eu consigo numa cobertura que eu instalo nele fazer o impedimento dele, tá? Impedimento, como assim, professor? Se for uma chave faca, por exemplo, a chave faca ela tem uma. Deixa eu pegar esse outro slide aqui, ó. Isso aqui é uma chave fusível. A chave faca, a diferença é que ela tem uma lâmina aqui metálica e ela não tem um elo fusível, né? Isso daqui é um circuito de proteção, porque na hora que o elo fusível queima, ele se parte aqui, tá? E inclusive ele tem uma mola aqui, tem uma plaquinha aqui, ó. Na hora que ele rompe, ele vai abrir sozinho aqui, tá? Ele não, a não ser que esteja muito apertado, né? Se tiver muito apertado aqui, ele fica preso, não, né? Não porque ele está funcionando, mas ele vai estar gerando um curto aqui, né? E a chave faca é o mesmo dispositivo, só que em vez de ter esse tubo aqui, ó, isolante e o elo fusível lá dentro, eu vou ter uma lâmina aqui. Aí a chave faca, ela é só um dispositivo de manobra. Quando fala manobra, é abrir ou fechar o circuito. Aqui, no caso, a chave fusível, ela além de dispositivo de manobra, ela é um dispositivo de proteção, ou seja, se o elo fusível que está instalado aqui dentro, ele se partir, ela abre sozinha. Já a chave faca não, não tem elo fusível, né? Então ele nem vai se partir a lâmina. E daí você instala uma espécie de cobertura em cima da lâmina aqui, ó. Vamos supor que isso aqui fosse uma chave faca, ó. Você coloca uma cobertura aqui em cima, porque a lâmina da chave faca ela não se desprende igual a chave fusível aqui, tá? Porque a chave fusível, além de eu abrir o circuito, eu posso tirar ela, igual está acontecendo aqui, ó. Inclusive descer e fazer a troca do elo fusível. Já a chave faca, não, eu não consigo fazer isso. Aí eu tenho que colocar um bloqueio aqui, né? Então eu bloqueio, né? Eu desligo o circuito, eu bloqueio, depois eu testo, né? Eu coloco o detector de tensão aqui, ele parece uma caixinha, né? Coloco o detector de tensão aqui, ele vai acusar que realmente eu desliguei o circuito. Aí sim que eu vou fazer a instalação do aterramento temporário. Aterramento temporário, basicamente eu vou utilizar esse conjunto aqui, ó. Eu vou instalar no chão essa haste de metal que ela é chamada de trado, tá? Ela tem uma ponta aqui de broca em que você gira aqui, tá? E o que que você vai fazer lá no alto aqui, ó? Aqui esse bastão aqui é para eu curto-circuitar o neutro, as fases A, B e C da baixa tensão. Já aqui na média tensão eu vou fazer diferente, ó. Na média tensão eu vou utilizar o bastão garra aqui, ó, e eu vou fazer eu vou curto-circuitar, ó, em cada fase. Deixa eu mostrar aqui depois deles instalados aqui, ó. Eu curto-circuito as três fases e interligo ela aqui no chão com esse trado aqui, ó, que eu instalei ele no chão aqui, ó. Pera aí, professor, então você está querendo dizer que a média tensão e a baixa tensão, às vezes eles fazem por intermédio do neutro aqui da baixa tensão, mas isso é perigoso, tá? O ideal é eu colocar o conjunto de aterramento temporário aqui na média tensão e com esse cabo aqui, ó, ele é grande, ele é longo aqui, ó, desce, instala aqui no trado. Por quê? Porque na hora que eu estiver fazendo a manutenção do circuito aqui, ó, se houver uma energização, a energia ela vai vir aqui, ó, em vez dela continuar a eletrocutar, né, o usuário aqui, né, o usuário não, né, no caso, o, o eletricista de manutenção, ela vai se desviar e ir para a terra. Por isso que é chamado de aterramento temporário, ou seja, é um aterramento enquanto você está
tá dando a manutenção. Então, vocês estão vendo que o que que é importante, né, para um líder aqui, o encarregado ele tem que ter conhecimento de todos os procedimentos aqui, né, no caso, esse instalar aterramento temporário, isolar a área, né, receber autorização lá do Centro de Operação e Distribuição. Ou seja, tem praticamente, tem muitos, tá? A última vez que eu contei, tinha 240 aproximadamente procedimentos para serviços técnicos e comerciais, que eles chamam STC, tá? Então, esse encarregado aqui ele tem que ter o domínio desses procedimentos, tá? Não só ele, mas os eletricistas, né, que estão trabalhando aqui no plantão na rede. Por quê? Porque tendo inclusive, dependendo lá na OS, né? Já vem listado os procedimentos que são feitos para determinada tarefa, tá? Então ele tem que estar o quê? Ele tem que. E por que que geralmente nesse tipo de serviço aqui, ó, aqui a gente só tá vendo um eletricista aqui, mas geralmente ficam três, tá? Um aqui em cima fazendo a tarefa, o outro aqui ajudando lá na lona, ele vai estender uma lona e colocar os equipamentos, né? E o terceiro seria o encarregado aqui, ó. Ah, professor, então quer dizer que o encarregado não faz nada? Não, ele faz a atividade mais importante, que é observar os dois, tá? Uma coisa é você estar aqui em cima do serviço, você está focado aqui, ó, nesse isolador rodando, você está focado nessas partes aqui do serviço. Do mesmo jeito, seu colega lá embaixo aqui, né? Ele está focado em te ajudar, mas ele também está te observando. Agora, um terceiro elemento ali, né? Ou seja, o encarregado, que seria o chefe ali da equipe, ele está verificando de fora porque ele consegue ter uma visão maior. Inclusive, os procedimentos eles são gravados, né? O pessoal coloca lá, a última vez que eu vi, né? O pessoal lá coloca um tripé, faz a gravação ali, né? Para mostrar, inclusive, se encontra uma situação ali, por exemplo, uma chave faca está com centelhamento. Provavelmente o isolador que protege ela, ele está com uma falha. Se ele tiver com uma falha, né, ali na cerâmica ali, né, se tiver rachado, tem que fazer a troca. Aí, em vez de fazer a tarefa vai ser o quê? A troca do conjunto de chave e faca e assim por diante. Então é importante para esse encarregado, para esse chefe, saber todos os procedimentos operacionais padrão, tá? E ficar de olho na equipe lá na hora que vai fazer, né, a APR, né, Análise Preliminar de Risco, ou seja, fazer o estudo aqui, ó, desse formulário, que hoje em dia ele é online aqui, né? Ele aparece lá no aplicativo, né? Antigamente era uma folha, utilizava uma prancheta, tá? Então ele tem que ficar de olho nesses procedimentos aqui, saber qual é o risco de cada um, verificar se todo mundo está utilizando os equipamentos de proteção individual, ó. Nessa época aqui, ó, isso aqui é antigo, ó. Utilizava escada de madeira, a camiseta aqui, ó, ela tinha um tratamento anti-chama, mas nesse caso ela era de manga curta, não faz sentido. Depois eles corrigiram, tá? Por isso que o uniforme do eletricista hoje em dia, em vez dele ter a manga curta, ele tem a manga longa, tá? Porque aí não adianta nada, né? Tem um tratamento anti-chama, mas tem uma parte do corpo aqui, né? Que é essa parte aqui né, do cotovelo, né? Porque a parte da frente aqui, né? Essa parte que é o braço e aqui é o antebraço, né? Muita gente acha que o braço é essa parte inteira aqui, não. Aqui é o braço e aqui é o antebraço. Então, nessa roupa antiga aqui de segurança, o pessoal ficava com parte do braço e parte do antebraço aqui, ó, exposto o cotovelo aqui ao arco elétrico, caso ele ocorra aqui, tá? E daí esse tratamento anti-chama não adianta nada. As queimaduras, as grandes queimaduras, elas aconteciam aqui, tá?
Então aí depois trocaram a roupa, né? Ela continua com tratamento anti-chama, só que agora com manga longa aqui, porque essa roupa anti-chama não é que ela não vai pegar fogo. A questão é que é esse tratamento químico que ele é colocado aqui, né? Inclusive a roupa, quando você pega ela, o uniforme novo, ele tá impermeável, né? Você consegue até molhar ele, lavar, levar para casa, lavar esse uniforme, tá? Mas parece que ele tá com, quando você compra roupa nova, né? O pessoal não fala que a roupa tá com goma, né? Então esse tratamento a gente chama seria a goma da roupa. Aí, com o tempo, esse tratamento anti-chama, ele vai se perdendo, aí a roupa vai ficando muito parecida com roupa de brim, né? E aí você tem que fazer a troca periódica. Aí é importante que o chefe esteja de olho. Qual que foi a última vez que você trocou essa roupa aqui? Ah, não, faz um ano que eu estou utilizando ela. Já lavei ela várias vezes, então tem que solicitar a troca desse uniforme aqui. E geralmente você só coloca esse uniforme quando você está de plantão, tá? Alguns eletricistas, né, ficam com ele, né, enquanto tá lá de plantão, mas aí deixa aqui essa parte aqui de fora aberta aqui, né, e aí depois quando entra em serviço, inclusive o novo ele tem faixa reflexiva, esse daqui, esse primeiro modelo aqui antigão da CPFL, ele não tem faixa reflexiva, tá? Então é isso, pessoal, a importância, né? A importância, né, desse incentivador na hora que você estiver verificando, né, verificando os procedimentos, e você lembrar, ó, pessoal, a gente faz essa análise preliminar de risco, não é para perder tempo, não, mas é para a gente verificar se todos os equipamentos, as cordas de içamento, a escada está com linha de vida, se tudo está ali no carro, se tudo está, a viatura, por exemplo, ela tem os nichos, né? Se os nichos estão com os equipamentos de proteção individual e coletiva, né, abastecidos ali, não adianta nada você sair para fazer um serviço, na hora que você abre o nicho lá, não tem cone, não tem essa luva aqui, ó, luva de raspa, não tem a luva de borracha para classe de tensão. Se você está mexendo aqui com a baixa tensão, ela tem um selo bem aqui, ó, ele tem uma coloração, tá? Se ela for para baixa tensão, ela tem uma coloração. Se ela for para média tensão, ela já tem uma outra coloração, né? Inclusive, a 13,8, a borracha é um pouco mais grossa. A para 34,5 kV é mais grossa ainda, tá? Inclusive, dependendo do procedimento que você vai fazer, sua mão, você tem que fazer muita força ali, tá? Então é isso, pessoal. Próxima aula, a gente vai pegar as duas atividades aqui, e vamos discorrer sobre ela aqui, vamos fazer análise, tá bom? Então é isso, pessoal. Desculpa ter passado um pouco aqui do horário aqui, mas eu acredito que foi necessário, tá bom? Fica com Deus, tá? E até a próxima web aula ao vivo. Tchau, tchau, pessoal. Ó, aí, não esquecer, tá? Ainda não terminei a correção lá do de eficiência, não, tá bom? Nessa semana ainda vou finalizar a correção e a publicação, tá? Das FOs. Beleza? Tchau, tchau. Fica com Deus.